Ricardo, eu penso que os administradores dos centros espíritas, os trabalhadores do centro, que organizam a casa, sempre pensaram numa forma de da casa atrair as pessoas, principalmente os simpatizantes, os espíritas, para que eles possam manter contato, aprender e tudo mais, né? Eu acho que essa questão sempre esteve em mente na maioria das pessoas que são envolvidas na casa. Aí a pandemia chega e provoca uma quebra de paradigma, trazendo inclusive os trabalhos virtuais. Muitas casas fecharam, muitas casas transferiram reuniões presenciais para virtuais, e algumas casas, depois desse período, né, podemos dizer assim, de final de pandemia, muitas casas migraram parte dos trabalhos, e alguns a trabalhos que foram criados com a distância se mantiveram. A pergunta que eu queria transmitir para você é: se você fosse montar uma casa espírita em cima de tudo aquilo que até nós já vivenciamos em inúmeras casas que a gente frequentou, trabalhou, se você fosse montar uma casa pensando nos pontos positivos, negativos, tentando sempre acertar mais, como que você organizaria as reuniões, né? Até como critério de prioridade, números de reuniões, como que você pensaria os trabalhos de uma casa espírita durante a semana? Bom, essa pergunta, Dudu, é uma pergunta assim, é difícil responder porque cada grupo ele nasce de uma forma diferente. Cada grupo tem uma história na sua formação. Então, tem grupo que surge a partir da dissidência de um grupo em relação ao outro. Então, tem um centro espírita prévio, há uma discordância de opinião ou de funcionamento, e um grupo sai e resolve criar um trabalho à parte. Isso é um tipo de caso muito comum. Há centros que surgem a partir de uma iniciativa do próprio centro maior. A gente, em São Carlos, a gente vivenciou isso. O Obreiro do Bem fazia esse trabalho e, às vezes, arrecadando recursos, tentava criar um centro espírita numa região mais afastada, um bairro mais afastado do centro, onde a população poderia ter acesso a um centro espírita, com esse novo centro, porque talvez o próprio deslocamento público, o trânsito, não facilitaria a pessoa frequentar um centro, porque em cidades maiores, às vezes é praticamente uma viagem, como nas pequenas, uma viagem interurbana. A viagem urbana nas cidades maiores é terrível, se o centro espírita mais próximo for muito distante. Então, às vezes, você cria um núcleo afastado conscientemente para que a cidade tenha mais contato, para que tenha regiões de maior população tenham acesso a determinados grupos. Então, é difícil responder isso porque depende um pouco do histórico do nascimento desse próprio grupo. O que move esse grupo, o número de pessoas que constituem esse grupo nascente. Outra questão também interessante é quem constitui o grupo. Então, por exemplo, às vezes a gente pode falar que o ideal é que exista uma reunião de evangelização e mocidade no grupo nascente. Mas às vezes não há nem crianças para frequentar, nem jovens para frequentar no primeiro momento. E nem quem esteja, num primeiro momento, predisposto a assumir essa tarefa de coordenação desse trabalho. Então, às vezes, é necessário não engessar muito a nossa maneira de pensar em como o grupo pode nascer, porque isso vai depender muito das disponibilidades do próprio grupo, do número de pessoas do próprio grupo, do tempo que eles têm disponível para se dedicar ao trabalho, do número de reuniões que cada participante do grupo pode contribuir. Tradicionalmente, a gente percebe o quê? Que o centro espírita começa com uma reunião pública. Historicamente, foi assim que aconteceu. O centro espírita começava com pelo menos uma reunião pública de palestras e passes. Seja uma forma que foi meio que chancelada pelo Conselho Federativo Nacional, 25 minutos, 20 a 30 minutos de Evangelho do Espiritismo, 20 a 30 minutos de O Livro dos Espíritos, ou um tema único
de 45 a 50 minutos, alguma coisa do tipo. Então, isso se tornou o método mais prático de se começar um trabalho. Alguém assumia essa tarefa, ou tinha um grupo para alternar, e alguns companheiros, que podem ser os próprios palestrantes ou não, ajudavam na tarefa dos passos. Aí você começava com uma reunião semanal, e dessa reunião, se o grupo se consolidasse, você ia desdobrando, desmembrando esse grupo em mais reuniões. Claro que tem centros espíritas que começaram com o grupo de estudo. E há centros espíritas que começaram com o Evangelho no Lar. A família reunia para o Evangelho no Lar, convidava alguns amigos que gostavam do Evangelho. A reunião do Evangelho no Lar foi aumentando e o pessoal decidiu tentar procurar uma sede própria, um ambiente mais isolado de uma casa e consolidar aquele grupo como um centro espírita propriamente dito, ou grupo espírita, ou qualquer nome que o valha, sociedade espírita, etc. Então, depende um pouco do histórico. Eu ainda acho, e eu sei que eu posso estar até contrariando algumas opiniões, mas eu acho que sim, a reunião pública de palestras e passes ainda é uma reunião fundamental para a Casa Espírita. Fundamental. A reunião de exposição. O que não quer dizer que é a única. E aí eu acho que o grande crescimento que a gente teve no movimento espírita se deve a essa expansão desse conceito didático. Não acabar com a reunião pública de palestra e passe, continuar com ela, valorizando ela pela sua importância, mas acrescentar os grupos de estudo e, eu diria também, as reuniões de perguntas e respostas, os pinga-fogos, as reuniões de perguntas e respostas, ou até de palestras em dupla, que o pessoal tem feito muito. São reuniões que funcionam como um meio termo entre o grupo de estudo e as palestras. E a gente vê isso também com esse grande avanço das reuniões virtuais, que você mencionou na sua pergunta, em relação, principalmente motivadas pelo fechamento temporário ou parcial de muitas casas em função da pandemia. Então, isso também é uma alternativa. Há casas que estão mantendo reuniões virtuais depois da pandemia, pelo menos uma. Porque muitos companheiros se aproximaram de uma determinada casa, mas moram distantes da própria cidade em que frequentam a reunião virtual e não têm a disponibilidade de participar da reunião presencial. Então, como fazer essa reunião virtual? Talvez seja interessante fazer uma reunião virtual fora do horário em que haja reunião presencial, para que todos que frequentem as reuniões presenciais possam frequentar a virtual, mas dependendo do número de reuniões, isso é impossível. Às vezes é necessário que alguém fique responsável pela reunião virtual, mesmo que ela ocorra concomitantemente com a reunião presencial. Assim como nos centros grandes acontece, né? Você tem um salão com a palestra, mas tem muitos grupos funcionando concomitantemente à reunião principal, se é que a gente pode dizer principal, da palestra pública e dos passes. Então, eu acho que essa divisão depende da formação do grupo, do número de adeptos, da disponibilidade em termos de tempo de trabalho, de número de reuniões por semana que o grupo tem, mas eu ainda acho que a gente tem que começar com a reunião pública de palestras e passes, ou pelo menos é uma alternativa viável, sim. Não é obrigatório. Agora, precisamos ter em mente o grupo de estudo, alguns centros podem começar com o grupo de estudo, e a própria reunião de perguntas e respostas. Eu diria que a reunião de perguntas e respostas ela é coadjuvante, né? Mas depende, às vezes o grupo pode começar de uma forma virtual, né? E aí eu diria que a reunião mediúnica não é uma reunião para começar no início. O próprio Chico Xavier falou isso para a dona Guiomar. Solidifique o grupo, consolide o grupo, consolide as reuniões locais de exposição doutrinária evangélica, para depois, no segundo momento, com um grupo mais solidificado, você faça a constituição de um grupo que esteja mais disciplinado, mais dedicado para fazer a reunião mediúnica. Em relação à evangelização e mocidade, a gente percebe que realmente é uma reunião que merece todas as preocupações e todas as dedicações, mas na prática é um movimento que vem, eu diria, até se passando em alguma cidade, algumas regiões, passando até por uma certa dificuldade na sua solidificação, porque é um grupo naturalmente oscilante, né?
pela faixa etária, pela tendência à mudança de cidade, de domicílio por parte dos jovens, pelo fato deles mudar em função de estudo ou de trabalho. Então, é um grupo muito... É, é um trabalho de mocidade que é muito flexível, que é muito oscilante, mais do que o grupo de adultos e até mais do que o grupo de crianças, o trabalho de crianças. Então, esses trabalhos adicionais, esses trabalhos que são tão importantes, não necessariamente devem ser uma questão, uma condição sine qua non para começar o trabalho. Se há condições de começar com uma reunião, que a gente comece com essa reunião, desde que seja uma reunião bem feita, uma reunião de boa qualidade, desde que a gente consolide o grupo, não há pressa, não é necessário pressa, desde que o grupo comece bem, mesmo com menos reuniões, se o grupo está andando bem, ele está andando bem, e lento e gradualmente a gente vai desdobrando essa reunião em mais reuniões, dependendo da disponibilidade daqueles que se responsabilizam pelo grupo. O Centro Espírita tem que ter um núcleo duro, aqueles que se dedicam e estão comprometidos com a fundação da casa. Às vezes você funda um centro espírita e você não sabe quem que vai cuidar do centro espírita. Então, às vezes o centro espírita começa com muitas reuniões, mas você não vê uma estrutura sólida. Porque toda semana alguém está revezando. Você pode ir para mim? Aí o outro, você pode ir para mim? Não há alguém responsável. Então, é necessário que haja pessoas que assumam uma responsabilidade. Eu assumo essa tarefa e que dificilmente faltem. Então, assim você consegue pensar na estrutura do centro. Agora, realmente, muitas reuniões são super importantes, mas às vezes o centro não tem disponibilidade, num primeiro momento, de tê-las logo na abertura do centro. Então, em primeiro lugar, é ter um grupo mínimo para, pelo menos, consolidar uma reunião, que eu acho que seria interessante, talvez, que fosse uma reunião de palestra e passe, ou um grupo de estudo, também pode ser uma opção para iniciar, mas se começar com o grupo de estudo, acho que dá para começar com pelo menos uma reunião de palestra e passe. Eu acho que é bem-vindo. Com uma ou duas reuniões já dá para começar o centro. Agora, tem que começar bem, com bastante regularidade, pontualidade, e isso é o mínimo. Né? A partir daí, à medida que o grupo for se consolidando, naturalmente você vai ter possibilidades de criar novas reuniões. E aí depende da iniciativa de cada um. Esse tempo atrás, eu participei de uma reunião de um grupo, que o pessoal chegou para o dirigente e falou assim, a gente quer abrir uma nova reunião. Aí o dirigente falou assim, olha, eu não tenho a disponibilidade de oferecer mais um dia da minha semana. Se vocês quiserem, vocês podem abrir, não me oponho a essa reunião. E aí as pessoas se sentiram inseguras, as pessoas que estavam propondo se sentiram inseguras e a reunião não foi aberta, porque eles não se sentiram seguros. Então, quer dizer, não tinha ninguém que se sentiu seguro o suficiente para criar a reunião. Então a gente fica questionando, será que o dirigente não poderia dar um dia a mais? Será que eles não poderiam ter começado a reunião de uma forma mais simples? Né? Um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do próprio Livro dos Espíritos, um estudo mais simples, ou de uma obra que não estava contemplada nos estudos, uma obra da codificação, por exemplo, que não estava contemplada nos outros dias que tem reuniões. Então, esse tipo de preocupação deve estar sempre presente quando o centro é fundado, o centro é criado. Quem vai ser responsável? Mas eu acho que se tiver uma ou duas reuniões, já está mais do que suficiente para começar o centro, se tiver pessoas responsáveis por isso. Porque às vezes a gente fica esperando muita infraestrutura em um grupo muito grande. E se a gente não começar, esse grupo nunca vai ser constituído. Então, eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu acho que é necessário que a gente tenha um pouco de coragem, sim, mas também tenha um pouco de cautela em relação à constituição de um determinado grupo, para que ele nasça com condições de se manter com qualidade a médio e longo prazo, né? Principalmente a longo prazo, porque o centro espírita fica, nós passamos, mas a casa, é interessante que a casa permaneça.